É escrita, não é lavar o carro ou passar delineador. Se você levá-la a sério, podemos conversar. Se você não puder ou não quiser, é hora de fechar o livro e fazer outra coisa. Mas, à medida que avançarmos, você fará bem se não esquecer de que também estamos falando de mágica. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Mel Ferraz do blog Literatura e hoje eu vim conversar com vocês sobre esse livro que é o Sobre a Escrita, escrito pelo Stephen King. Pra você que ainda não conhece ele é um escritor estadunidense e ele deve estar com seus 67 anos de idade, mais ou menos. Ele ficou muito famoso por vários de seus livros, assim, ele é uma máquina de escrita e ele já escreveu muitos livros muito famosos, principalmente por conta de suas adaptações para o cinema. A começar por Carrie, a Estranha, O Iluminado e, não sei, A Espera de um Milagre, por exemplo. São três muito famosos dele, mas não são os únicos, né? E ele teve uma educação, assim, tanto quanto diferente para a época, mas muito comum para a nossa época atual, que seria o de uma mãe solteira, né, vamos dizer. A minha mãe é solteira, então eu posso falar com propriedade do assunto, vamos dizer, mas não foi fácil para ela. Então a vida deles não foi muito fácil, eles tiveram vários problemas aí financeiros e dificuldades. Uma dessas dificuldades para o próprio Stephen King seria ter crescido em diversas cidades dos Estados Unidos, porque eles viviam se mudando de lugar por conta dos trabalhos que a mãe dele arranjava por aí. Mas uma coisa super interessante do autor, que aqui a gente já pode perceber que a pessoa nasce pra isso, é que desde criança ele amava já ler e escrever, então ele sempre foi uma maquininha mesmo de escrever desde muito pequeno. E não só ele vendia suas histórias para os seus coleguinhas na escola, mas também quando ele cresceu, enfim, ele foi enviando para vários editores, para várias revistas. E, é claro, ele recebeu muitas recusas. E essa enorme negatividade não fez com que ele desanimasse, né, do sonho dele de que era ser escritor. Ele tinha um preguinho no seu quarto onde ele ia colocando todas as cartas de recusa. Só que lógico que ele teve que trocar esse prego e colocar um maior e mais resistente, porque ele disse que as cartas foram tantas, que enfim, ele teve que fazer isso, senão ia cair o prego e enfim. Ele mantinha esse prego mais ou menos pra deixar ele exposto o que ele queria realmente ter pela sua frente. Ele queria estar ali sempre escrevendo e não queria desanimar por conta daquelas recusas. E ele disse que dentre essas cartas, as que ele mais gostava eram aquelas que tinham alguma dica do editor, que ensinava ele alguma coisa. Então isso é muito bacana, você perceber que ele era compreensivo dessa forma, sabe? Ele diz que ele nasceu pra isso, que ele nasceu pra ser escritor e nada mais. Mesmo ele tendo que arranjar certos empregos como numa lavanderia ou de professor de escrita criativa, que ele foi, enfim, ele se formou numa universidade, acho que do Maine, em inglês, que pra gente seria letras, basicamente. E por conta disso, por ele ter uma vida que não foi fácil, enfim, ele não era rico, pelo contrário, ele teve que arranjar alguns empregos, inclusive de professor numa universidade ou em escolas, que seria professor de literatura ou, como ele diz, escrita criativa. Mas bem, sobre o que trata o Sobre a Escrita que ele escreveu, ele já era famoso, bem famoso, ele escreveu entre 1997 e 1999. Ele é basicamente dividido, e o próprio autor faz isso, divide basicamente em duas partes. A primeira que é sobre como ele aprendeu a escrever e a segunda é sobre como escrever melhor. Antes de tudo, eu vou indicar um vídeo pra vocês, um vídeo resenha que a Tatiana Feltrin, do Tiny Little Things, fez sobre ele. Que é sensacional, assim, e eu conheci o livro a partir da leitura dela que ela fez na época ali, ela tava comentando com a gente no Instagram e até mesmo no vídeo. Pra muitas pessoas têm me perguntado se esse daqui é aquele livro que ela leu, porque sim, ela leu na verdade o original, que é um writing, então a tradução, né, saiu pela Suma das Letras no mês passado, né, acho que em abril mesmo, e enfim, graças a Deus eles traduziram esse livro, que é sensacional, como a Tati falou lá no vídeo dela. A primeira parte, que compreende o capítulo O Currículo, é como se fosse uma autobiografia. Muitas pessoas consideram esse livro como sendo uma autobiografia porque justamente ele passa aí 100 páginas falando sobre alguns capítulos da vida dele, relembrando esses capítulos, sobre que são relacionados a como ele aprendeu a escrever, a esses episódios de recusas, ou a episódios onde ele escrevia, que ele relembra o processo de escrita de alguns livros dele. Enfim,
É muito bacana, principalmente pra quem gosta do autor e quer conhecê-lo, porque ele vai elucidar alguns pontos da vida dele, estão relacionados à escrita, que é muito bonito, é muito bacana você, né, perceber, lógico, sob a perspectiva dele, mas como ele foi se criando como escritor. É lógico que ele já nasceu escritor, eu tenho isso pra mim depois de ter lido esse livro. Mas ele foi se construindo, sabe? Aos poucos ele mesmo se construiu e isso é muito bonito de notar aqui. Tem uma parte muito tensa da vida dele, que ele vai relatar aqui, que era um período onde ele, vários anos, mais de década, em que ele esteve sob o efeito das drogas, então ele era viciado em várias delas, inclusive umas bem pesadas. E ele vai dizer uma coisa super bonita sobre isso. E assim, não é que é bonita, mas é super verdade, sabe? É um tapa na cara de quem se acha o bonitão por, sei lá, tá fumando cigarro, ter um cigarro entre os dedos, o que eu acho uma bobagem. Mas enfim, ele vai dizer: a ideia de que criatividade e substâncias que alteram a mente estão ligados é um dos grandes mitos pop intelectuais do nosso tempo. Eu achei isso muito interessante, porque além de todo esse... tem aquela coisa de modinha, né, de passar uma imagem cool, enfim, eu critico bem isso, mas ele tem propriedade pra dizer isso, né, porque ele passou por uma barra muito pesada, ele já tinha filhos quando ele estava nessa época, e que a esposa dele falou assim, ou é uma coisa ou outra, você tem que se curar. Enfim, é uma coisa bem pesada e que ele tem propriedade pra dizer, pra falar sobre isso, então se ele diz isso, é só pra confirmar de que isso daí não é legal, sabe? Parem de achar que drogas estimula a criatividade, porque isso é tipo balela mesmo. Aí sim, no final dessa primeira parte, ele vai dizer uma coisa que é muito bela, que eu vou ler pra vocês. Coloque sua mesa em um canto, e todas as vezes em que se sentar para escrever, lembre-se da razão de ela não estar no meio da sala. A vida não é um suporte à arte, é exatamente o contrário. Aí a segunda parte compreende basicamente alguns capítulos que são o que é escrita, caixa de ferramentas e sobre a escrita. Nessa parte, ele vai falar coisas excelentes, assim, pra quem quer ser escritor. Não necessariamente pra quem quer ser escritor, mas pra quem quer escrever melhor também. E são dicas preciosíssimas. Eu vou falar uma coisa aqui que é, assim, difícil de falar, mas você não precisa concordar com todos os pontos, né, que ele vai ali abordar nesse livro, né, principalmente nessa parte, porque é mais, assim, dicas de um autor experiente, que você pode adotá-las ou não. Vai mesmo do seu estilo, enfim. E também uma coisa bem interessante é que você não precisa gostar de horror, de escrever sobre terror, pra seguir as dicas dele. Ele vai falar sobre um escritor para um escritor, ou pra quem quer escrever melhor, pra quem se importa com a escrita. E eu já começo citando uma coisa que ele diz que é super importante, que nas aulas de redação isso é essencial. Ele diz que, se você quer ser escritor, existem duas coisas a fazer, acima de todas as outras, que é ler muito e escrever muito. Que eu saiba, não há como fugir dessas duas coisas, não há atalho. E realmente não tem como você fugir disso, sabe? Então se você tiver, por exemplo, no cursinho, como foi o meu caso, e não escrever regularmente, isso daí você vai perder, sabe? É uma coisa que você adquire com o tempo. E mesmo que você já esteja escrevendo por um longo tempo, quando você pra recomeçar, é difícil. Se tem uma coisa muito importante que eu aprendi com esse livro, é sobre a questão da gramática. Eu nunca fui muito fã, vou confessar pra vocês, de gramática, mas o Stephen King me convenceu a ser um pouquinho mais fã dela, me tornar um pouquinho mais fã dela. Porque ele vai dizer uma coisa que quebra os corações também alheios, eu vou dizer isso porque muitas pessoas odeiam, abominam a gramática, mas ele diz aqui que é muito importante. Ele vai dizer assim na página 108. A gramática não é apenas chateação, como muitos pensam. É a estrutura em que você se apoia para construir os pensamentos e colocá-los no papel. Então, para o escritor, a gramática é essencial, fundamental. E ele vai fazer a gente entender melhor isso, vamos dizer. Seguindo essa linha aí de assunto, ele diz uma coisa sobre a erudição, né, que muitas vezes as pessoas exigem na literatura, enfim, na escrita, no processo de escrita. Ele vai dizer uma coisa incrível, que é: os puristas odeiam ouvir esta afirmação e a negarão até a morte, mas é verdade. A língua nem sempre usa gravata e sapato social. Ele ainda termina dizendo que escrever é seduzir, falar bem é parte da sedução. Então você percebe que ele critica um pouco essa erudição, mas ele acha muito importante você cuidar
do seu texto. Isso não significa você deixá-lo mais difícil, nem nada disso. Você não precisa disso. Você precisa apenas ter um cuidado com o seu texto. E eu achei isso fundamental também. E para corroborar isso, ele vai dizer que para você escrever bem, você precisa deixar o seu medo e a sua afetação de lado. A gente entende melhor, então, agora, essa afetação que ele diz. Mas quanto ao medo, ele diz que muitos dos escritores que ele percebeu que no começo não escrevia bem, era por conta da sua timidez, da sua insegurança. E que ele também acha melhor você deixar essa certa insegurança pra trás, trabalhar um pouquinho melhor nisso. Ele diz uma coisa interessantíssima, né, no fim dessa segunda parte, que é: a leitura demanda tempo, e a telinha rouba horas preciosas do seu dia. O que é uma crítica a você assistir tanta televisão, assim. Eu acho que, assim, você adequando melhor o seu tempo a assistir alguns programas de televisão, as séries de TV, tudo bem, ok, mas ele critica bastante isso. Ele diz que pra você escrever melhor você precisa ter foco, sabe? Que a telinha, a televisão, tira um pouco o nosso foco. Eu lembrei bastante da Gisele, do canal Vamos Falar Sobre Livros, porque ela disse que ela não tem televisão na casa dela e que isso contribui pra ela e pro marido lerem mais. Eu costumo não assistir muita televisão por conta disso também, porque ela me rouba horas preciosas mesmo. Porém, uma coisa muito triste aconteceu com Stephen King. Ele estava escrevendo, acho que o final da segunda parte, quando ele sofreu um terrível acidente, assim. Ele quase morreu realmente. Foi chocante, assim, tanto quando ele descreve pra gente essa parte da vida dele, quanto somente lendo alguma coisa na internet sobre isso. Foi realmente muito grave o que aconteceu com ele. Por isso ele teve que interromper, então, o processo de escrita desse livro, coisa que ele não gostava. Quando ele pegava um livro pra escrever, ele ficava meses, assim, escrevendo e não deixava o livro de lado. Ele só deixava quando terminava, pra depois de alguns outros meses voltar a editá-lo ali, ele mesmo, né, revisá-lo. Então é uma coisa que contribuiu bastante pra escrita desse livro, principalmente pro final. No final desse livro tem uma sacada genial, assim, do Stephen King e dos editores que mantiveram isso, que são... Na primeira edição tinha uma só lista, mas nessa daqui tem duas listas dos melhores livros da vida dele até o momento que ele terminou ali. E, gente, tem O Sol é para Todos, que vocês sabem que é a minha preciosidade, assim, é meu chuchuzinho. E ele diz aqui coisas muito boas sobre o livro, não só nessa lista de livros dele, mas também ele vai citar O Sol é para Todos durante o livro, né, acho que na segunda parte ele vai citar. Então ele gosta bastante do livro, que me deixou bastante feliz, e agora me incentivou muito mais, não só isso, mas também ler tudo que ele escreveu aqui, me incentivou a ir atrás de algum livro dele, porque eu não sei se eu gosto muito de terror, de horror, eu preciso, né, confirmar isso, e eu quero confirmar com algum livro dele. Carrie, talvez, a estranha, né? Talvez eu comece por ele, que foi o grande sucesso da vida dele. Aliás, gente, ele fala como que foi esse período aí do boom da Carrie, que foi o primeiro livro dele que fez tanto sucesso assim. E é lindo de ver, assim, é emocionante, arrepia qualquer pessoa que gosta dos seus livros, ou que quer ser um grande escritor. É muito bonito mesmo. E no fim desse relato sobre esse acidente, ele diz uma coisa que é emocionante, gente. Não tem como não chorar quando você está lendo pela primeira vez e não espera por isso. É um pouquinho longo, mas eu vou ler pra vocês. A escrita não salvou a minha vida. Fui salvo pela competência do doutor e pelo amor e o cuidado de minha mulher. Mas continua a fazer o que sempre fez, transformar a minha vida em um lugar mais iluminado e agradável. A escrita não é para fazer dinheiro, ficar famoso, transar ou fazer amigos. No fim das contas, a escrita é para enriquecer a vida daqueles que leem o seu trabalho e também para enriquecer a sua vida. A escrita serve para despertar, melhorar e superar. Para ficar feliz, ok? Ficar feliz. Parte desse livro, talvez grande demais, trata de como aprendi a escrever. Outra parte considerável trata de como escrever melhor. O restante, talvez a melhor parte, é uma carta de autorização. Você pode, você deve, e se tomar coragem para começar, você vai. Escrever é mágico, é a água da vida, como qualquer outra fonte criativa. A água é de graça, então beba. Beba até ficar saciado. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir, de comentar e de compartilhar. E também de se inscrever se você ainda não é inscrito. Aqui ao lado tem duas sugestões de vídeos recentes aqui no canal que eu espero que vocês também gostem. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.